gravada e eu vou disponibilizar lá também essa gravação, tá bom? Então, ela começa a ser gravada a partir de agora. Eu acabei de passar informações sobre a elaboração do relatório, as etapas de diagnóstico, observação e regência, um primeiro contato que vocês vão fazer com a escola para agendar uma web, para facilitar a inserção de vocês na escola. E eu quero dizer que eu vou ficar sempre à disposição pelo WhatsApp e pela web para a gente conversar. E quando vocês terminarem o relatório, vocês vão encaminhar por e-mail o relatório para mim, entendeu? Sem problema nenhum, individualmente, eu vou fazer a análise e vou dar a menção de vocês. Tá ok? Então tá. Então vamos conversar um pouquinho sobre o estágio supervisionado obrigatório. Só um minuto, por favor. Muito bem, então. Então, eu vou apresentar rapidamente para vocês, tá? Então, o que eu queria? Eu queria começar sensibilizando vocês, né, para a questão da docência e para a questão da educação. Primeiro dizer que o estágio é uma atividade que vocês já sabem, é super importante. Certamente alguns de vocês, a gente já conversou da outra vez, já tiveram experiência em escolas, ou já deram aula, já fizeram alguma fase do estágio, né? Então já tem uma certa experiência e sabem que tudo aquilo que a gente aprende no curso de pedagogia, todas as teorias que a gente aprende no curso de pedagogia, em algum momento, na nossa prática, a partir do momento em que a gente se torna professor, isso vai fazer sentido. Às vezes não faz sentido no primeiro momento. Ai, meu Deus, por que eu estou estudando isso? Mas quando você se deparar com a atividade educativa mesmo, seja com a docência, seja na parte da gestão, vocês vão perceber que aquilo que viram no curso vai fazer sentido. E para isso eu gostaria de começar conversando com vocês a partir do que Anísio Teixeira, que é o nosso grande mentor da Universidade de Brasília, que esteve no INEP, que já na década de 50 chamava atenção e dizia que a educação é um fenômeno de civilização, como a arte, a literatura e a filosofia. Não se fazem tais coisas com receitas, então não tem receita para dizer assim, olha, uma aula vai funcionar assim, o assado, o planejamento que eu fiz que está no papel vai correr exatamente como tem que ser, isso não vai acontecer, porque não tem receita. Cada turma, cada estudante, cada escola é diferente. Eu mesma planejei essa mesma abordagem que eu estou dando para vocês agora para minha turma ontem. Outra perspectiva, num outro cenário completamente diferente. Embora a essência seja esse, na prática acontece do jeito que tiver que acontecer. Por quê? Porque nós lidamos com gente. E gente tem seus jeitos. E esses jeitos é que vão determinar. E tem contextos, e esses contextos é que vão determinar. Então, não dá para fazer com receita. Como é que elas surgem? Elas nascem das condições sociais determinadas. Quer dizer, é todo o contexto que eu falei que vai determinar. E a nós, homens, professores, nada mais é dado do que redirigi-las. É você olhar aquele cenário e ver o que você pode fazer diante desse cenário. Então, o estágio tem que ser encarado assim, a escola tem que ser encarada assim. E cada escola é uma escola, cada escola tem sua história e seu contexto, os estudantes que estão ali também. E vocês vão perceber que é um erro que as escolas muitas vezes cometem, justamente de ignorar o contexto. Muitos professores fazem um planejamento e aplicam aquele planejamento para diferentes turmas, tudo igual. Embora seja diferente, mas com a mesma base. E a base precisa ser revista, porque cada contexto é um contexto. Então, o que a gente pode fazer é redirigir esse contexto. Então, eu quero começar com esse grande educador, chamado Anísio Teixeira, que lá na década de 50, num livro chamado Educação para a Democracia, é muito interessante esse livro, ele já fala dessa abrangência maior da educação.
Agora eu quero trazer um filósofo, o Rubem Alves, que diz uma coisa muito interessante, que é para a gente também, quando olhar o estágio e quando olhar a nossa formação, pensar sobre isso. E o que que o Rubem Alves diz? Que é muito mais difícil a gente desaprender o aprendido do que aprender uma coisa nova. E isso é verdade, eu acho que vocês concordam, isso vale para a nossa vida, vale para as nossas relações, vale para tudo. Às vezes a gente se apega a certos conceitos, a certas práticas, e a gente pensa, eu sempre fiz assim, deu certo e vai ser assim. E a gente vê muita gente fazendo isso. E isso, de fato, como diz o Rubem Alves, ele se agarra, aquilo que a gente aprende se agarra na gente de uma forma terrível. E às vezes, e muitas vezes, impede que a gente aprenda uma coisa nova. Então, antes de fazer qualquer crítica à situação que vocês vão vivenciar dentro de sala de aula, no contexto da escola, nas relações, procurem se abrir para o novo e olhar e pensar assim: mas será que eu não tenho nada para aprender a partir daqui? Porque é muito mais fácil criticar. Às vezes o professor adotou uma estratégia que vocês pensam, meu Deus, como é que aquele professor fez aquilo? Podia fazer totalmente diferente. Mas procurem olhar como algo assim, peraí, deixa eu ver exatamente o que está sendo feito aqui antes de fazer a crítica. Então, muito cuidado com aquilo que a gente bota na cabeça, que é o aprendido, para olhar para as coisas de forma diferente. Então, o Rubem Alves vai dizer que é preciso desaprender o aprendido. É preciso ter olho novo para ver as coisas velhas de forma diferente. É uma lição de vida. É muito bacana esse pensamento dele. Então, assim como Anísio Teixeira diz que a educação não tem receita para se fazer educação e que são as condições sociais históricas que vão dar o tom para aquilo que a gente vai fazer, o Rubem Alves vai dizer assim: e para que isso aconteça bem, se despoje daquilo que você tem como certo na cabeça e procure olhar as coisas de forma mais aberta, procure olhar as atitudes dos estudantes, da direção, dos professores de forma mais ampla. Tá legal? É muito bacana. Então, isso é para inspirar um pouquinho vocês a partir de agora, olhar a atividade de estágio como uma coisa muito boa que vem pela frente aí, para a gente aprender mais e não simplesmente para o cumprimento de uma atividade. Beleza? Muito bem. Então, no curso de pedagogia, vocês sabem que o estágio ele é entendido como uma experiência de natureza teórico-prática. O que que é isso? É quando as teorias vão fazer sentido. Na, pelo menos para a gente poder ter uma base para quando efetivamente estivermos na profissão, inseridas na profissão, né, com título, com turma, a gente poder entender um pouco mais aquilo que a gente vai fazer, né? Então, o objetivo do estágio é contribuir para a melhoria da prática profissional. Não vai dar conta? Não vai. Não vai ser 90 horas que vai fazer isso, mas certamente vai ajudar. São certas experiências necessárias para vocês refletirem sobre a formação docente. Tá legal? Muito bem. Então, dito isso, vocês vão fazer o relatório reflexivo de final de estágio. Para isso, depois vocês vão ler as telas com calma. Vocês vão levar em conta as 3 etapas: o diagnóstico, 90 horas, a observação, 20 horas e a docência, 20 horas. Isso está de forma bem genérica no termo de compromisso, mas no relatório a gente vai trabalhar um pouco isso. Então, o relatório ele vai ter o logo da UNB, uma capa, como tem que ter, vai ter uma introduçãozinha dizendo, né, que ele foi feito e tal, com o objetivo de cumprir os requisitos da disciplina. Vai ter um desenvolvimento, que é a descrição, a análise e a interpretação dessas 3 etapas, e vai ter uma conclusão. E os anexos, referências e anexos que são importantes. Então, as próximas telas vão dar dicas de como fazer a introdução, de como fazer toda essa parte de desenvolvimento, da descrição, a análise e a interpretação, e como fazer a conclusão, e o que pode ter como anexo. Tá legal?
Se tiver, por exemplo, ali tem ficha de frequência, eu não sei se vai ter ficha de frequência, a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Eu acho que nessa configuração remoto, presencial aí, certos elementos aí a gente vai rever, mas são possibilidades. Às vezes, naquele dia que você esteve, a professora pediu para você assinar uma lista de frequência, alguma coisa assim. A gente vai fazer alguns acertos em relação a isso. Então, o relatório tem uma capa, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e os anexos. E ele é simples. Não se preocupem. O importante é ter o registro de algumas atividades para a gente poder refletir sobre cada uma das etapas. Muito bem? Excelente. Então, agora eu quero também passar bem rapidinho alguns itens importantes da prática pedagógica que eu espero de vocês na ida às escolas e depois como professores, certamente isso fará todo sentido. A primeira coisa é ter ética e responsabilidade. Jamais diga eu vou, aí eu não pude ir. Acidentes acontecem, eventualidades acontecem, mas o diálogo é fundamental. Sempre informar, não pude ir, marquei com vocês, não deu, entendeu? Ter ética, cuidado ao falar, cuidado ao criticar, se manter como uma profissional deve se manter, com cuidado na linguagem e ter responsabilidade. Assumir e dar conta daquilo que assumir. Aquilo que não der para fazer, ser muito honesta, isso eu não posso fazer, não vou fazer. Às vezes acontecem coisas na escola que assim, eles às vezes subestimam um pouco o papel do estagiário e colocam o estagiário para fazer qualquer coisa. Eu já vi relatórios de estágio em que estagiário limpou sala, essas coisas. Uma coisa é você ajudar em algumas atividades da escola. Outra coisa é você se sentir realmente alguém que está ali para tapar um buraco, coisa assim, entendeu? Por isso que eu quero fazer a conversa com os professores que vão receber vocês, porque esse não é o papel do estagiário. Ele deve se envolver nas atividades, mas ele não deve ser visto como essa pessoa que vai tapar buraco ou coisa assim, entendeu? Ele deve ser visto como alguém que está ali para aprender, para observar, para exercitar e para crescer na profissão. Então, ética e responsabilidade é muito importante. Outra coisa é cuidado com a apresentação pessoal. Indo para a escola, cuidado. Procure se apresentar adequadamente, não ir de qualquer jeito, para não parecer qualquer coisa, né? São essas coisas elementares da vida social que a gente tem que tomar certos cuidados. Outra coisa, assim, procurar aplicar as normas de estágio. Olha, eu estou no meu período de observação, eu estou no meu período de diagnóstico e agora eu vou entrar no meu período de regência, para mais ou menos ter uma sequência de atividades para vocês não saírem fazendo qualquer coisa e isso ser validado como estágio. Eu não concordo muito com isso, eu acho que tem que ter um certo padrão a seguir, então as normas do estágio são importantes e estão postas lá no termo de compromisso também. Outra coisa é a seguinte, assiduidade e pontualidade. Chegar na hora certa, sair na hora certa. Vocês não vão ter que cumprir horários lá na escola, a não ser quando estiverem envolvidas nas atividades mesmo. E é isso que eu quero acertar com a escola também, entendeu? Mas, tipo assim, marquei uma atividade às 8 horas, vou dar um apoio para a professora ou para a escola em alguma atividade, estarei lá às 8 horas, entendeu? Então, muito cuidado, assiduidade e pontualidade é muito importante. Uma outra coisa é se engajar nas atividades, é procurar saber o que a escola está fazendo, é se interessar, é ser curiosa ou curioso, é perguntar e se envolver, que é bacana. Procurar se entrosar também com a equipe da escola, procurar conhecer, ser gentil, se envolver, porque isso é bacana. Normalmente o ambiente escolar é muito bom e propício para isso, mas é preciso que a gente se abra para o novo, como diz o Rubem Alves, e aprenda a fazer coisas diferentes também. Também manter um bom relacionamento com a série que vocês vão estagiar. Vocês podem escolher uma série, um segundo ano, terceiro ano, uma classe de educação infantil, o EJA, né?
E procurar se engajar bem com o professor, conversar sobre as dificuldades dele, ouvir os conselhos também, sabe? O professor gosta muito de ouvir, porque às vezes ele pensa que o estagiário chega com aquela arrogância de quem sabe tudo, de que está ali para avaliar, e às vezes há um afastamento. Então, procure se relacionar bem com o professor regente, também com os estudantes, um bom relacionamento, procurar respeitar as diferenças, usar de criatividade, trazer ideias novas, né? Conversar bem, ter capacidade de argumentação, e aí vocês mostram que vocês têm conhecimento, que vocês fizeram um curso, um bom curso, um curso consistente, conversar com a professora, olha, eu pensei dessa forma, porque já vi que isso dá certo em outras atividades e tal, entendeu? Ter esse diálogo mais aberto também. Colaborar, se colocar sempre à disposição. Ah, vai ter uma festinha junina, ah, vai ter uma reunião de pais. Colocar-se à disposição mesmo para ajudar, tá legal? Planejar muito bem o que vai fazer, nunca saia de casa de qualquer jeito para ver o que acontece na escola. Isso eu acho que esse é um dos maiores erros que os professores cometem. A gente realmente precisa de planejamento da atividade. Ela pode não acontecer exatamente como a gente quer, mas se você não tiver um objetivo claro e um rumo certo para fazer qualquer coisa na vida, qualquer coisa vai se colocar adiante daquilo que você efetivamente tem que fazer e você vai se tornar uma pessoa frustrada. Você não vai conseguir fazer como você pode fazer. Então, sempre planeje e sempre deixe claro para sua cabeça. E eu estarei aqui para apoiar vocês, tanto individualmente quanto coletivamente. Professora, eu estou pensando em fazer isso. O que é que tu acha? E a gente conversa e planeja. Também procurem olhar. Hoje eu sei que a questão de plano de aula ela é complexa, né? Mas às vezes um roteirozinho que o professor tenha das atividades pode ajudar também. Procurar sempre se fundamentar. Quando tem uma atividade, uma coisa, procurar ver a origem dela, lembrar no curso aquilo que vocês aprenderam, que pode fundamentar a atividade. Também, se for dar algum conteúdo, procurar se esmerar e conhecer bem o conteúdo. Também utilizar recursos para desenvolver os conteúdos, diferentes recursos, inovadores e tudo mais, mas coisas viáveis, coisas possíveis. Sempre lembrando que o recurso nunca vem antes da aprendizagem. Sempre pensar o que é que eu vou ensinar e como é que os alunos podem aprender. E, em cima disso, planejar a aula. Não pensar primeiro uma tecnologia, eu vou usar um fórum. Tá. O fórum é ótimo, o chat é ótimo, eu vou fazer uma dinâmica. Não. Primeiro assim, o que é que eu quero ensinar? Qual é o objetivo? E, em cima desse objetivo, daí pensar o recurso. Tá legal? Também tomar cuidado com os tempos, né, de estar na escola. Tomar cuidado com isso, não ficar de mais nem de menos e planejando isso devagar e comigo também. E ter critério de avaliação. Também aqui eu vou deixar para vocês darem uma olhada depois em questões que nos levam a autoavaliar, nos autoavaliar. E aí tem itens que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso no final do estágio vai contar. Eu vou pedir para vocês fazerem também uma autoavaliação da atuação de vocês, assim como vou pedir para a escola também autoavaliar, porque eu acho que isso é importante. Tá legal? E agora, para concluir, começamos com Anísio Teixeira falando da educação, depois fomos para Rubem Alves, que nos chama a atenção para o novo, para aquilo que a gente tem que aprender. Eu já dei para vocês aí o passo a passo do relatório, que é o registro, é só isso que eu quero como atividade final dessa disciplina. Depois eu vou disponibilizar essas telas, vocês vão ler essas telas com calma. E agora, só um minutinho, Vitória, para concluir, eu vou trazer um outro teórico muito importante, que é o Gramsci, que diz uma coisa muito bacana para a gente lembrar quando a gente vai pensar na atividade docente. Ele vai dizer que um professor medíocre, ele pode conseguir que os alunos se tornem instruídos. Aquilo que vocês estão cansados de ver que Paulo Freire tão bem lembra quando ele fala da educação bancária. Conteúdo, 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 conteúdo para passar em vestibular, para não sei o quê, mas como cidadão, como pessoas completamente despreparadas.
E aí ele vai dizer, o professor medíocre pode conseguir isso, mas ele não conseguirá que esses estudantes sejam mais cultos, que eles tenham uma visão de mundo, de vida maior do que aquela simplesmente de aprender os conteúdos específicos, a matemática, a geografia e tudo mais. A educação é muito mais que isso. Ele vai, ele certamente sendo medíocre, ele vai desenvolver, e muitas vezes desenvolve bem, com aquela consciência burocrática de fazer somente o necessário, a parte mecânica da escola, mas vai esquecer todo o resto. Então, é com esse olhar que eu queria que vocês iniciassem a atividade de estágio junto comigo e a gente pudesse construir junto, né? Espero que a gente consiga construir junto uma visão bacana da educação e que vocês gostem tanto quanto eu de dar aula, de ensinar, eu adoro a educação mudou a minha vida e certamente vai mudar de vocês e vocês vão poder mudar a vida de muitos outros estudantes. Então vamos olhar assim, o olhar que eu queria era um pouco esse. Então, hoje é mais isso, uma sensibilização, um primeiro momento com vocês que eu adoraria fazer presencialmente, né? Mas não dá para fazer ainda, mas a gente pode ir fazendo isso por aqui. E agora eu abro a palavra para vocês, se quiserem me perguntar, falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Diga, Vitória. Professora, é só uma dúvida mesmo. Eu imaginei que seria só uma observação, mas pelo que eu entendi, então, nós poderemos sim, fazer uma intervenção, né? Assim, a gente vai poder preparar uma aula, né, para poder dar para a classe que a gente vai acompanhando. Mas isso, a gente tem que fazer ou é se o professor abrir uma oportunidade? Isso, se o professor abrir uma oportunidade, entendeu? Se ele achar, por isso que eu quero conversar primeiro com o professor. Se ele achar conveniente, eu acho muito bacana, sabe, Vitória? Porque fica um processo bem, digamos assim, bem sistemático, né? Você faz um diagnóstico, identifica, você faz uma pequena observação e você ainda tem a chance de exercitar uma atividade, mas isso vai depender do professor, você tem razão, tá bom? Se não der, não tem problema. A gente analisa os documentos, vê o que é que tem de plano de aula, observa uma aula e morre por ali também. Isso também pode acontecer, tá bom? Tá, entendi. Obrigada. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, eu Pois não, olhando aqui Camila? o meu compromisso, eu tenho uma assinatura até agora. Como? Tava olhando aqui o meu compromisso, só tem uma assinatura até agora, só da assinatura do Sim, a sua eu já vi, Camila. Eu estou tentando resolver isso junto com a comissão de estágio, tá? Eu vou falar contigo lá no privado e a gente vai orientando, vamos esperar, porque às vezes a pessoa lá da escola não tem cadastro, tem que fazer cadastro. Às vezes a escola não tem convênio, é um problema também, entendeu? Até isso eu me deparei assim com escolas que não tem convênio ainda, não deu. Por exemplo, o Colégio Militar, Vitória, eu entrei em contato, o coronel lá ficou super empolgado com a ideia, disse que receberia sem problema nenhum. Eu fiquei feliz também, porque é uma realidade diferente, mas depois fui ver que a escola não tem convênio. Por isso é que tivemos que ir para outra escola, entendeu? Então, é uma conversa a fazer, tá, Camila? Eu vou cuidar disso e daí eu falo com você, tá? São Mais quantas alguém? Obrigada. no documento, professora, para eu conferir as minhas? São quantas assinaturas? Quantas assinaturas? São 4 assinaturas. A minha, a da coordenação da pedagogia, a tua, a do regional. E o regional, a coordenação regional do GDF, só assina se a pessoa responsável na escola tiver cadastro, entendeu? Então, uma coisa depende da outra. São 5. Passa por 5 processos de autenticação, né? Que é como chama. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? João, tá tudo bem? João Alberto, João Alencar, tudo certinho?
Eu acho que para mim tá ok, professor. Eu olhei agora e a Sim, professora Solange já assinou, então tem 5 já. assinaturas lá. Então, E ótimo. conversei com a regional de ensino aqui lá, Sim, assim, a deu lá, ela falou que está aguardando essas assinaturas para fazer o encaminhamento para a escola. Agora, perfeito. segundo ela, provavelmente vai ser encaminhado para o presencial mesmo. Ela falou É, que, como eu já tomei as 2 doses de vacina, aí certo. vai só esperar uns 15 dias para me Perfeito. encaminhar. Foi bom você ter falado nisso, João. Seria muito interessante que vocês tivessem com vocês, nessas idas à escola, o comprovante de vacinação, tá bom? Se puderem também, porque às vezes a escola, na verdade, o GDF está pedindo o comprovante, sabe? Que a gente apresente o comprovante. Se vocês puderem fotografar o comprovante e colocar nos anexos do relatório, vai ser bom também. Então, já vão reunindo as informações. A hora que a gente terminar as informações colocadas ali, está pronto e deu, entendeu? Essa questão do período, da carga horária, tudo isso é muito relativo a partir das atividades que a gente vai desenvolver. Mais alguém quer falar alguma coisa, me perguntar? Não? Tudo dominado? Olha, Kiara, eu abri dominado? João? Tudo certo, eu abri professora. agora e tem 3 assinaturas, professora. Tem a da Luciana, Solange e Ludmila, né? Só Aí falta a tá minha? faltando isso, falta a minha e a sua. Acho que é porque o meu deu aquele problema, então deve ser que eles vão me Isso. mandar de novo atualizado, né? Certamente. É bem isso que eles fazem, tá bom? Eu vou dar uma olhada lá no SEI, porque às vezes eu visualizo, às vezes não, entendeu? Coisas do SEI. O SEI às vezes esconde algumas coisas lá, eu não consigo ver todos os processos. Às vezes eu fico um período aí mais desinformada, mas eu fico correndo atrás e vocês também não relaxem, porque o termo é a prova maior da realização do estágio também, tá bom? Mais alguma coisa? Não? Tá de boa? Oi, Vitória. Tá tudo bem. Não, Por Tá mim, bom. tudo bem também. Então tá bom. Então, olha só, eu quero então desejar um ótimo estágio para todos nós, que a gente faça pelo menos do limão uma limonada, porque tá difícil. É, foi bem é muito burocrática, é uma coisa muito estranha, entendeu? Eu gostaria que fosse de outra forma, mas é o que deu para fazer. Então, por isso é que eu digo, vamos fazer do limão uma bela limonada. E a gente vai se reunindo e vai discutindo, e a gente vai discutindo um pouquinho de educação, porque discutir educação é sempre bom. Anima a vida da gente, é gostoso e não é só para cumprir o requisito. Eu espero que vocês realmente gostem de educar, tá bom? E de serem professores. Tá legal? Então, posso me despedir? Quero desejar, então, um bom final de semana, um bom descanso. Já abram lá no Word um documento destinado ao relatório, já deixa na página lá do computador, já vão colocando lá as informações, já entrem na internet, procurem conhecer a escola, peguem tudo que puderem na internet mesmo sobre a escola, depois só confirmem na escola, porque vocês ganham tempo com isso, entendeu? E deem uma olhada lá no que eu descrevo de cada uma das etapas do relatório e vão juntando as informações. Tá legal? Então, ó, um beijo grande da professora Nara, obrigada. Fiquem muito bem e eu quero dizer que eu estou sempre à disposição, tá bom? Obrigada, professora. Bom final de Joia. semana. Para vocês também, um ótimo final de semana e um bom descanso e muito obrigada por me escutarem. Espero que tenham me Obrigado, escutado. Eu não professora. vejo vocês, né? Vai ver, ó, já deram até uma voltinha, né? Obrigado, bom final de semana. Ok, um abraço, João, obrigada. Professora, boa semana.